Bom, pessoal, novamente boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para dar essa palestra aqui na disciplina de redação científica de vocês. Eu achei a proposta da disciplina muito legal mesmo, muito completa. E hoje eu quero falar então com vocês sobre redação científica. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marco Melo e eu trabalho na Universidade de São Paulo, no departamento de ecologia. Antes, então, eu quero fazer um agradecimento especial ao professor Mirko Solé pelo convite e quero dar parabéns pela proposta da disciplina, que, como eu já disse, eu achei muito completa e muito interessante. E eu quero agradecer também a equipe do blog, do Sobrevivendo na Ciência. Vou mandar um abraço especial para Renata Milaer, que é pós-doc na Nova Zelândia, na Massey University, e para o Alexandre Palaoro, que é professor visitante na Unifesp de Diadema. Nós três escrevemos o blog juntos e tem sido um prazer compartilhar essa jornada junto com eles. Pessoal, vocês já repararam numa coisa? Toda vez que um biólogo quer impressionar numa palestra, ele ou ela voltam lá para o Darwin. Dá para a gente traçar um paralelo praticamente entre quase qualquer coisa que a gente estuda em ecologia e evolução e alguma frase lá na origem das espécies. Mas eu vou contar um segredo aqui para vocês. Se vocês quiserem impressionar ainda mais, voltem ao Aristóteles. Tem um livro de um discípulo do Aristóteles, lá da antiguidade clássica, da Grécia Antiga, em que vocês conseguem achar as raízes da polinização, por exemplo, também. Só que hoje eu decidi pedir truco. Eu quero voltar com vocês 2.600 anos, lá para o Sermão do Lótus. Não sei se vocês conhecem esse sermão, mas foi um sermão proferido pelo Shakyamuni Buda, para os discípulos dele. E tem a ver especialmente com um discípulo chamado Mahakashapa. Um dia, o Buda resolveu fazer uma pregação para os discípulos dele, reuniu todo mundo ali, no parque que ele gostava, embaixo da árvore Bodhi, só que ele não falava nada, ele não se mexia, nada acontecia. E os discípulos não sabiam como reagir, eles não sabiam o que era para fazer. Era para ser uma palestra, um sermão, mas nada estava acontecendo ali. Até que num dado momento, o Buda pegou uma flor de lótus e mostrou diretamente para uma Mahakashapa. E foi nesse instante exato que ele atingiu a iluminação. Aí vocês me perguntam, poxa, atingir a iluminação é tão fácil assim? Bastou uma Mahakashapa olhar para uma flor e pronto? Não, gente. O Mahakashapa tinha anos e anos de prática de meditação, prática de doação também, de concentração. Olhar para aquela flor naquele local e naquele momento era só o último empurrãozinho que faltava. O Buda fez uma comunicação eficiente baseada em uma imagem direta. Ele sabia com quem ele queria se comunicar, o que ele queria comunicar e qual era o momento exato e o meio exato para fazer isso. E o que eu quero propor aqui nessa palestra para vocês é isso. Como é que a gente pode se tornar mais eficiente em produzir imagens diretas na redação científica? Isso é fundamental porque cientistas são escritores profissionais. Muitos de nós não nos damos conta disso, mas a gente coloca o pão na mesa, a gente ganha o nosso sustento escrevendo a maior parte do tempo. Ou artigos, ou livros, ou relatórios, ou projetos, vários tipos de escrita diferente. E, na verdade, quanto mais vocês avançam na carreira, desde aluno de graduação até professor emérito, por exemplo, mais a escrita vai se tornando importante. Então, já que o nosso ganha-pão tem a ver com escrever, é importante a gente se tornar mais eficiente nisso. E para isso não basta ler. Ler, é claro, é muito importante. Ler é fundamental. Mas sabe quando as pessoas falam para a gente: olha, se você ler muito, você vai escrever bem? Isso não é totalmente verdade. Escrever também é fundamental. Então, se vocês quiserem melhorar na redação, eu enfatizo muito: pratiquem, pratiquem e pratiquem. Nem que seja escrever um diário, uma coisa para vocês mesmos. Escrevam todo dia um pouquinho alguma coisa. E isso vai ajudar muito a melhorar na redação. Tem a ver com o contexto do que a gente chamava de sete artes liberais. Envolvia o trivium e o quadrivium. Isso fazia parte da educação clássica, lá na Grécia Antiga. Trivium envolvia lógica, gramática e retórica. Você tinha que aprender essas três disciplinas e demonstrar para o seu tutor que você dominava essas três coisas antes de poder estudar aritmética, geometria, música e astronomia.
E só depois que você demonstrava ter dominado essas 7 artes liberais, o trivium e o quadrivium, é que você podia começar a estudar os assuntos da profissão que você queria exercer depois. Por exemplo, direito, medicina, filosofia, política. Sem essa base, nada mais ia para frente. E num contexto de redação científica, eu boto um peso especial no trivium. Se vocês querem se tornar bons escritores de ciência, vocês precisam ser bons em lógica, em gramática e em retórica. A gente supõe que todo mundo sai do ensino básico, né, lá do ensino médio, dominando essas 3 coisas. E deveria ser assim, mas infelizmente, na realidade da maioria das escolas, isso não acontece. Então, se vocês perceberem que tem alguma deficiência em lógica, gramática ou retórica, eu recomendo fortemente que vocês corram atrás de sanar essa deficiência. Para vocês poderem definir que mensagem vocês querem contar para o mundo. Esse, depois de você dominar, é claro, essas ferramentas mais básicas, o primeiro passo é esse, é saber o que você quer falar, qual é a novidade, qual é a sua boa nova. Só que você precisa definir um ângulo nessa novidade, uma perspectiva. Uma boa redação, ela não tem apenas uma boa mensagem interessante e original. Ela cobre essa mensagem por uma perspectiva que você acha relevante para atingir um propósito específico. Você tem que escrever com propósito. Tem que ter a mensagem, saber por que que você quer passar aquela mensagem e aí definir o melhor ângulo para abordar a mensagem. Tendo em mente imagens diretas. Você precisa construir essas imagens para facilitar a sua comunicação com o público-alvo. Toda redação e, na verdade, toda comunicação gira em torno de um público-alvo. Você tem que saber com quem você está falando e por que que você está falando com aquele público. Existem várias formas de escrever e várias formas de comunicar mensagens. Se você não souber o que você quer falar e para quem, você não consegue definir nem a forma mais adequada para cada situação. Tendo definido isso, você pode escolher a mídia mais adequada. Você pode escrever em várias mídias hoje em dia. Você pode fazer um artigo técnico, um relatório para uma agência de fomento. Você pode, por exemplo, fazer um projeto para uma agência, um projeto para o programa de pós-graduação. Você pode escrever um livro, um capítulo de livro. Você pode também fazer uma matéria de divulgação científica. Você pode escrever ou ajudar um jornalista a escrever uma matéria de jornal. Então, dependendo da mensagem, do ângulo da mensagem, do seu propósito e do público-alvo, você vai escolher a mídia mais adequada para aquela escrita. E vocês já pararam para pensar como é que a gente costuma escrever na academia? Uma coisa é fato, a gente escreve de forma monotônica. É uma estrutura típica de quase todas as dissertações da escrita científica em geral, a estrutura IMRAD, na sigla em inglês, que por sorte é igual à sigla em português. Você usa uma introdução, escreve métodos, escreve resultados e escreve uma discussão. Por isso, IMRAD. Vocês já devem ter começado a ouvir falar disso na graduação. Na pós, então, vocês começam a exercitar isso na prática. Quem escreve um TCC no final da graduação, geralmente faz um TCC com esse formato. Dissertação de mestrado, mesma coisa. Tese de doutorado, a mesma coisa. É uma estrutura dissertativa de redação, um estilo dissertativo. E vocês observam esse estilo também em artigos técnicos. A maioria das revistas, principalmente revistas especializadas em um tema menor, elas também usam essa estrutura dissertativa. E nem sempre foi assim. Hoje em dia a gente acha que só dá para escrever ciência dessa forma, mas se vocês olharem dos anos 1950 para trás, as pessoas usavam outra estrutura de redação. Essa estrutura que é onipresente na academia agora, ela não é a única que existe, nem nunca foi a única utilizada de fato. Mas a gente vê em rádio o tempo todo. Parece que a gente não tem como fugir dessa ampulheta invertida. A minha pergunta aqui para vocês é: será que a gente não poderia escrever artigos mais gostosos de ler? Se a gente não mudasse o estilo de redação, não dava para fazer uma coisa mais divertida, mais fluida? Porque para pensar, por mais que a gente goste muito da ciência que a gente escolheu para trabalhar e do assunto que a gente escolheu para investigar, muitas vezes a literatura científica é simplesmente chata de ler.
Já não aconteceu com algum de vocês de estar lá lendo um artigo que é muito importante para a tese de vocês, para o projeto de mestrado, projeto de doutorado, e de repente você se vê preso num loop infinito dentro de um parágrafo daquele artigo? Você começa a ler, e daí de repente você fala: "Nossa, eu não estou entendendo esse parágrafo". Daí você volta para a primeira frase, começa a ler de novo, aí heroicamente você consegue chegar na última frase do parágrafo, e aí você fala: "Não, eu cheguei na última frase, mas eu ainda não entendi direito a mensagem disso daqui". E às vezes você fica em vários mini loops desse no artigo inteiro. E, gente, eu quero aliviar a culpa de vocês, libertem-se da sensação de culpa. Quando um texto é chato de ler, quando você não consegue entender, mesmo que seja um texto da sua área de especialidade, a culpa não é sua, a culpa é do escritor. E quando vocês escreverem os próprios textos e perceberem que as pessoas não estão entendendo o que vocês querem falar, sempre suponham isso. A culpa é minha, a culpa é de quem escreve, a culpa não é de quem lê. E eu acho que dá para a gente fazer artigos mais gostosos de ler. A gente pode, por exemplo, experimentar outros estilos, como a narração, também conhecida como contação de histórias, ou storytelling. Pare para pensar, tem coisa mais gostosa do que você ouvir alguém contando um caos, uma história? Por exemplo, você está lá no acampamento, na beira de uma fogueira, ou está fazendo um luau na praia, e alguém começa a contar uma história. É uma atividade que engaja. O nosso cérebro, ele tem um hardware que já está predisposto a prestar atenção em narrações e acreditar em narrações. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais as pessoas gostam muito mais de acreditar em teoria da conspiração do que em ciência. Porque a ciência geralmente é apresentada de uma forma muito chata, muito densa, enquanto que uma teoria da conspiração costuma ser apresentada na forma de uma narração, de uma história. E aí é mais engajante. Ou seja, a narração, ela é muito melhor para você criar imagens diretas, que vão se comunicar com aquele público de verdade. Como é que é uma narração científica? Para pensar, por exemplo, numa matéria da Super Interessante, uma revista de divulgação científica, de popularização da ciência. Os artigos da Super Interessante são muito gostosos de ler. E eles têm uma estrutura de matéria de jornal e não de artigo técnico de revista. Aí vocês podem se perguntar: poxa, mas será então que eu só consigo achar narração, storytelling, contação de histórias em lugares como a Super Interessante? Não. Se vocês olharem para a Science, a estrutura dos artigos da Science é uma estrutura de contação de histórias também. É uma estrutura jornalística. E por isso, muitas vezes, os artigos da Science ou da Nature também são muito mais interessantes de ler do que os artigos de uma revista diária, da sua especialidade. Dá para misturar estilos. Como é que a gente pode fazer? Vamos pensar nessa história de misturar, fazer um crossover entre as coisas. Para pensar, se eu pegar um pouquinho de jiu-jitsu e eu misturar com muay thai, qual o resultado dessa minha receita? MMA, artes marciais mistas. Ou, como a gente falava nos anos 90, vale tudo. Nossa, gente, nos anos 90, para quem pratica artes marciais, era um tabu você falar em misturar estilos. Se você praticava karatê, você era do karatê. Se você praticava kung fu, você era do kung fu. E ninguém podia misturar nada. Só que nos anos 90 surgiu o UFC. E o UFC, ele foi completamente iconoclasta. Ele mostrou para as pessoas que você podia misturar trocação com chão e conseguir um resultado muito mais eficiente na luta, no combate. Dá para fazer a mesma coisa com redação científica. Eu quero propor para vocês e tentar convencer vocês de que nós podemos usar o mesmo estilo de redação para escrever um artigo científico técnico em uma revista especializada e para escrever um artigo de divulgação científica num jornal de bairro, por exemplo. Para pensar como é que é um arco narrativo clássico. O que é um arco narrativo, né? Bom, eu vou explicar dando o exemplo do Senhor dos Anéis. Desculpa aí pela minha veia nerd. Para pensar como é que é a história do livro ou dos filmes do Senhor dos Anéis. Tudo começa com um prólogo. Por exemplo, o aniversário de 111 anos do tio Bilbo. Aí, de repente, surge um desafio nessa história. O Gandalf chega lá no condado e conta para o Frodo: Frodo, o anel da invisibilidade do teu tio Bilbo, na verdade, é o Um Anel, forjado pelo Lord Sauron.
eras atrás da Terra-média. E esse um anel já provocou uma guerra entre todas as raças livres da Terra-média. Esse desafio faz com que as coisas não continuem sendo mais do jeito que elas sempre foram. Ele provoca uma ação. No caso dessa história, ele provocou toda essa demanda do anel. A viagem do Frodo e da Sociedade do Anel, do Condado até Mordor, que culminou com um clímax. Aquele momento em que o Gollum morde o dedo do Frodo, junto com o anel, cai na lava da Montanha da Perdição, e aí a demanda do anel é cumprida. Só que o clímax não é o final da história, ele só é o ponto máximo da história. Depois vem uma resolução, em que eles voltam para casa, tentam retomar a vida normal deles e começam a discutir quais são as consequências de toda aquela ação e daquele clímax que foram desenvolvidos. E a história vai terminar de verdade com um epílogo. Por exemplo, aqueles capítulos finais em que o Frodo, o tio Bilbo e o Gandalf vão embora junto com os elfos para Valinor. E aí oficialmente é encerrada aquela era da Terra-média. Dá para vocês escreverem um artigo técnico assim, com arco narrativo também. É a estrutura ADAR, ou OCAR em inglês. Nesse caso, as siglas não combinam uma com a outra. Tudo começa com uma abertura, em que você vai botar o leitor no contexto daquele trabalho que você está escrevendo. A abertura termina com um desafio. O desafio vai causar desconforto, vai provocar movimento na sua história. Você vai ter toda uma ação provocada por esse desafio, e depois tudo acaba em uma resolução, em que você vê qual é a implicação daquilo tudo que aconteceu na sua história. Dá uma olhada nessa estrutura a dar. Parece também uma ampulheta invertida, não parece? Ou uma ampulheta. Ela não parece com aquela outra estrutura que eu acabei de mostrar para vocês? Parece, gente. A estrutura em grade, que é a clássica que a gente aprende na academia, ela tem paralelos com a estrutura a dar. Olha só o paralelo entre introdução, mais abertura de desafio. Ou seja, a gente adaptar uma estrutura chata de ler, que é a estrutura Imrad, para uma estrutura gostosa de ler, que é uma estrutura Adar, ela exige muito menos esforço do que parece. É menos esforço do que você pegar a faixa preta em jiu-jitsu, em karatê Shotokan, e aí tentar ir lutar o UFC. Você converter um texto chato técnico para um texto gostoso de ler dá menos trabalho ainda do que isso. Como é que a gente pode, então, construir esse tal de arco narrativo para um artigo científico que a gente quer publicar numa revista técnica? Vamos parar para pensar. A gente tem que fazer uma abertura, que é onde a gente vai apresentar o problema estudado, ou seja, qual é aquele assunto da nossa tese, da nossa dissertação. Daí você tem que apresentar também um desafio, que geralmente vai ser a pergunta do seu trabalho, o que você queria responder. Se for um trabalho orientado por hipótese, pode ser a sua hipótese de trabalho também. Na ação, você vai explicar os métodos que usou para atacar o problema e os resultados que você obteve. Isso tudo vai levar você a uma resolução, que começa com a descoberta que você fez, que é o clímax de um artigo científico, e depois você desenvolve a sua discussão fazendo uma resolução, contando qual é a implicação daquela descoberta. Viram? Não é tão difícil de fazer, dá para fazer com técnica, e a prática vai tornando vocês mais hábeis em fazer isso. É muito importante também que mesmo um artigo técnico, um artigo científico, tenha personagens. Você tem que definir quem é que é o protagonista do seu artigo. E tem que ficar muito claro por que o leitor deveria se importar com esse protagonista. Já aconteceu com vocês de vocês estarem lendo um livro de ficção, de aventura, de ação, de mistério, e de repente morre um personagem e você não está nem aí para aquela morte? Você fica pensando, ah, beleza, o personagem morreu, mas tem outros aqui. Isso é sinal de que o escritor não fez bem o trabalho dele. O escritor não cativou você, não fez você se importar com o personagem. E a partir do momento que vocês definem quem é o protagonista de um artigo científico, quem estiver lendo o artigo de uma revista depois tem que se importar com aquele protagonista. Você faz isso mostrando como é que o protagonista se transforma ao longo da jornada, como é que ele vai se transformando ao longo do arco narrativo.
O Frodo que saiu do condado, não foi o Frodo que voltou para o condado no final da história. Ele saiu Hobbit nível 1, voltou Hobbit nível 13. Além do protagonista, você precisa de outros personagens também. Que personagens são esses? Pode ser, por exemplo, a espécie que você usou como modelo de estudo. Pode ser o ambiente que você estudou. Tem trabalhos que são focados em um ambiente em si, um trabalho sobre o Cerrado, sobre a Mata Atlântica, por exemplo. Pode ser o fenômeno que você estudou. Imagina, por exemplo, que é polinização, dispersão de sementes. Podem ser as variáveis. De repente, o foco do seu trabalho é aquele Y que você definiu. Você quer contar para o seu leitor como é que o Y se transforma ao longo do quê? Ao longo do X. Pode ser um padrão que você observou, um processo que você está investigando experimentalmente. No caso de trabalhos que têm uma base teórica mais forte, o protagonista do artigo ou um personagem pode ser uma hipótese de trabalho. Por exemplo, a gente pode pensar em hipóteses clássicas da ecologia, como a hipótese da perturbação média, ou hipótese dos gradientes latitudinais. Pode ser uma teoria, no caso de um trabalho de síntese, um trabalho mais teórico. No caso de um trabalho metodológico, pode ser um método, por exemplo, uma análise nova que você inventou, uma equação nova, um procedimento de laboratório ou de campo novos. Várias coisas podem ser personagens de um artigo científico. O importante é você definir a priori o seu elenco do artigo, quem é o protagonista, quem é antagonista se tiver, e você tem que usar esses personagens como imagens diretas no seu artigo, que facilitam muito a comunicação com o seu leitor. Como é que você transforma o personagem em imagem direta? Sendo coerente no uso dos termos. Se você der um nome para uma hipótese, que é o seu protagonista, por exemplo, você tem que usar aquela expressão que define a hipótese da mesma forma ao longo do texto inteiro, porque palavras têm poder e palavras criam imagens diretas num texto científico. Esqueçam aquele conselho que muita gente dá de que você tem que ficar variando o seu vocabulário o tempo todo para o artigo não ficar chato. É o oposto, gente. Um artigo chato é um artigo em que uma hora você chama João de João e depois você chama João de Alberto, de José. Se João é João no começo, ele tem que ser João até o final, porque isso faz com que o leitor se guie ao longo do seu arco narrativo. Ele sabe que você está falando da mesma entidade de interesse em cada parte diferente do seu texto. Para você ajudar o leitor a se guiar ao longo do texto, outra ferramenta, além do uso coerente de palavras, é o paralelismo. E essa é uma ferramenta de redação que eu acho sensacional. Eu acho que a melhor forma de explicar paralelismo para vocês é o discurso do Abraham Lincoln, em Gettysburg. Lincoln é um dos presidentes americanos. Ele deu esse discurso no final da Guerra Civil Americana, em 1863. Parem para pensar no contexto dessa história. Os Estados Unidos estavam arrasados, eles tinham acabado, estavam saindo ainda de uma guerra civil. E vocês conseguem imaginar uma polarização política mais forte do que uma guerra civil? Muitas pessoas mortas, a infraestrutura do país destruída, e o Lincoln, que era um cara assim muito fora do normal, muito fora da curva, ele fez um discurso de 128 palavras. O discurso dele é isso aqui que vocês estão vendo na tela, não tem nada além disso. 128 palavras, e com essas 128 palavras, ele conseguiu reunificar a nação. Ele conseguiu botar as pessoas num estado de espírito em que elas já estavam dispostas a tentar perdoar umas às outras, esquecer aquela matança, aquela destruição toda que elas tinham promovido e começar a repensar num projeto de nação conjunto, em que as pessoas colaborassem umas com as outras de novo. Onde é que está o paralelismo? Está nessas cores destacadas aqui no discurso. Vocês podem reparar depois com calma que cada cor representa um elemento, um personagem da história desse discurso que vai se repetindo ao longo do texto. Por exemplo, nação está sempre destacada aqui em salmão. E quando ele fala de nação, nação é nação, não é país, por exemplo. É a mesma coisa para as outras cores. Então vocês podem repetir não só palavras, mas frases inteiras ou expressões inteiras ao longo do texto que vão criando um paralelo para o leitor poder se guiar e saber que você está voltando para aquele personagem ou para aquele assunto
em diferentes partes da sua história. Ou seja, paralelismo também cria imagens diretas. E o ideal da imagem direta é não você olhar para a flor e falar: "Nossa, que lótus bonito esse", mas você atingir a iluminação. Como Confúcio dizia, é que nem um dedo apontando para a lua. Se você se concentrar no dedo, você perde toda a glória celestial. A flor de lótus, para o Mahakashapa, quando o Buda mostrou para ele, era que nem o dedo apontando para a lua. O Mahakashapa não ficou pensando no lótus, ele simplesmente atingiu a iluminação. Se você criar personagens fortes, usar as palavras de forma coerente, usar paralelismos também, e tiver um arco narrativo bem claro no seu artigo, as pessoas vão entender a sua mensagem sem perceber que estão entendendo a sua mensagem. Para isso, vocês podem usar dispositivos de enredo também, os plot devices. Parem para pensar na função do Um Anel lá no Senhor dos Anéis. Ele era um dispositivo, né, uma coisa, um objeto que estava ali na história. E se você parar para pensar em que local o anel estava e quem estava portando o anel em cada parte da história, você consegue mapear o arco narrativo do Senhor dos Anéis através da posição e da presença desse um anel. Se o Sauron estava conseguindo enxergar quem portava o anel ou não, se o anel estava chegando mais perto de Mordor ou estava indo para longe de Mordor, se ele estava com o Frodo ou se ele não estava com o Frodo. Vocês podem, então, equipar o protagonista da história de vocês com um dispositivo de enredo, um plot device, que vai ajudar a contar essa história e a demarcar posições específicas ao longo do arco narrativo. É uma imagem direta também. É um outro Lotus que vocês podem usar. Eu quero reforçar muito essa ideia do Lotus e da imagem direta com vocês, porque a comunicação, não só a comunicação escrita, mas a comunicação oral também, e outros tipos de comunicação, elas se tornam muito mais fáceis com imagens diretas. Uma imagem direta no artigo pode ser um gráfico bem feito também. Na verdade, é por isso que as pessoas insistem tanto que um gráfico, junto com a legenda, tem que ser independente do resto do texto. Se possível, eu diria que a arte suprema é você conseguir fazer um gráfico que nem precisa de legenda. Aí vocês podem me perguntar: "Marco, existe isso? Um gráfico que não precisa de legenda?" Aí eu vou voltar lá para super interessante e vou falar: "Olhem infográficos." E a gente pode, por exemplo, usar infográficos em artigos técnicos também. Qual é a moral da história, pessoal? O que eu gostaria que vocês recordassem dessa palestra daqui? Primeiro, que cientistas são escritores profissionais. A gente não pensa muito sobre isso, mas a gente ganha o nosso pão escrevendo a maior parte do tempo. Então, quanto mais vocês avançarem na carreira, aí na jornada do cientista, desde estudante de graduação até professor emérito, mais a redação vai ficando importante para vocês. Para vocês melhorarem na redação, é preciso aprender técnicas. A redação não é uma habilidade tão intuitiva quanto a fala. Então tem que aprender técnica e tem que praticar, praticar e praticar. Depois que vocês falarem: "Nossa, Marco, eu já pratiquei a beça, eu estou bom em redação", aí vai ser hora de praticar mais um pouco ainda e aprender novas técnicas. E o principal que eu quero que vocês guardem é que um artigo pode ser contado como uma história. Um artigo, no fundo, é um argumento. Você não quer só apresentar um monte de resultados sem contexto para as pessoas. Você quer fazer um argumento, você quer convencer um público de alguma coisa. E nada melhor para convencer alguém de alguma coisa do que contar um bom caos. Se vocês quiserem ler os causos que a gente conta lá no laboratório, sugiro, por favor, que visitem o site do laboratório em marcomelolab.wordpress.com. E, além disso, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre essas técnicas de redação, eu tenho algumas sugestões de leitura. Sugiro que vocês comecem com o livro do Schimmel, Writing Science. Esse livro é sensacional. E esse livro é sensacional porque ele ensina para a gente como é que a gente pode misturar narração com dissertação. Como é que a gente pode usar contação de histórias no contexto de escrita acadêmica. É um livro muito, muito legal. Eu acho que todo estudante de pós-graduação deveria ler esse livro. Outro livro sensacional é o livro do Steven Pinker, aquele neurocientista famoso, autor da Tábula Rasa.
é o The Sense of Style. Se eu não me engano, tem uma versão em português chamada Guia de Escrita. E esse livro do Pinker foi o livro que me convenceu de que a gramática é uma coisa linda e emocionante. Gramática não é uma coisa chata, gente. E no livro do Pinker, ele explica como é que a gente pode usar a gramática a nosso favor para contar uma história mais convincente, mais interessante, mais cativante. E por fim, vocês podem pegar mais algumas dicas no meu livro também, no Sobrevivendo da Ciência, que é o livro derivado do meu blog. Lá também eu falo algumas coisas sobre redação científica que talvez possam ajudar vocês. Pessoal, essa era a mensagem principal que eu queria passar para vocês. Eu agradeço muito pela atenção e eu acho que agora a gente pode conversar, se o Zoom estiver no ar ainda, né? Ruth! Vamos lá, Ruth. Marco, não, como é que eu... Ai, eu sempre esqueci o nome, eu já falei umas 30 vezes Marcelo hoje. É Marco. Marco. Eu acho bem importante isso de dizer que um artigo é uma história. Eu sempre já achei isso. E essa tua quase uma boa proposta de como escrever um artigo para ele ficar mais fácil de ler, eu também acho bem legal a ideia, mas como convencer os periódicos disso? Porque muitos deles vêm com modelos prontos de como tem que ser o periódico. Tem que ter o abstrato de tantas palavras ou caracteres, daí com justificativa e tal, metodologia, discussão, isso tudo. Então, não é só o fato do cientista escrever o periódico do jeito que ele é porque ele gosta de fazer isso, e sim porque os periódicos exigem isso. Então, essa é uma ótima pergunta, Ruth, e outras vezes que eu dei essa palestra, as pessoas já me fizeram essa pergunta também. E aí, o jeito da gente conseguir fazer isso na prática é usar a técnica de visibilidade ninja. Como é que um ninja fica invisível? É você escrevendo sem escrever. Você faz uma história sem história. Se a revista te der um formato padrão que você tem que seguir, você pode usar aquela estrutura ADAR com abertura, desafio, ação e resolução, embutida na estrutura IMRAD, que é a estrutura típica da maioria das revistas. Então, aqueles elementos que você escreve no ADAR, você encaixa eles na estrutura do IMRAD da revista, vai ficar parecendo que você fez IMRAD, quando na verdade você fez ADAR. Você usou uma estrutura de contação de histórias e a revista está achando que você usou uma estrutura de dissertação. E aí você consegue fazer o seu artigo ficar muito mais interessante e não violar as regras da revista também. Uma outra coisa que ajuda também é que essa estrutura da narração, ela era muito usada na ciência até os anos 1950, 1960. Então, às vezes, quando você está numa situação em que você pode dialogar com alguém sobre isso, uma estratégia muito boa é mostrar um artigo clássico de algum grande nome da ecologia ou da evolução, ou da zoologia, da botânica também, e muitas vezes você percebe que é o artigo daquela pessoa que influenciou todo mundo na área, é uma contação de histórias, na verdade. Gente, mais perguntas? Aproveitem. Vamos lá, bora lá. Boa tarde, Marco. Muito obrigada pela apresentação. Gostei muito. Eu sou Daniela. Eu trabalho com o movimento Seleção Hábitat de Filamentos aqui na Bahia. Me ajudou muito sua apresentação, porque eu estou fazendo um artigo metodológico. Eu tenho assim como umas dúvidas em minha cabeça, porque, por exemplo, no artigo eu tenho uma metodologia, mas também criamos como um prototipo. Então, eu não sabia, quando você falou do protagonismo do método no artigo, eu não sabia, então, como fazer aqui. Se minha metodologia vai ser protagonista ou este dispositivo vai ser o protagonista, ou a mistura dos dois vai ser parte da metodologia e vai ser o protagonista. Não sei se você compreendeu. Então, pelo que eu entendi, o seu artigo é um artigo metodológico, em que você propôs Sim. uma técnica nova. Sim. Então, é isso. Se o seu artigo é um artigo metodológico, ele é um artigo sobre um método, esse é o assunto dele. Aí, esse método novo que você está propondo, ele se torna um personagem da sua história, e o personagem mais importante de todos, o protagonista. Então, você pode começar a falar de métodos, ou de o que você quer acessar com esse método,
desde a sua introdução do artigo, desde a abertura da sua história. E aí você bota aquilo como personagem. Por exemplo, é sobre o que é o seu método? O que você desenvolve com ele? Estamos propondo como um protocolo para a movimentação dos anfíbios, dos hílidos, principalmente, mas também como criamos uma mochilinha para colocar o carretel nas costas deles. Então, a mistura das duas coisas. Então é tipo um estudo de área de vida, de movimentos, Sim, que nem aquele que o pessoal faz com pequenos mamíferos, né? Bota o carretel, né? Sim, Então você, por exemplo, só imaginando assim, você poderia abrir a sua história falando da importância do movimento, da ecologia do movimento na vida dos animais e como é que é difícil estudar isso. E você fala de um desafio, você pode falar, por exemplo, nossa, as pessoas têm estudado o movimento de anfíbios dessa forma, mas a gente não consegue fazer isso daqui com esse método. Tem digamos assim, a meta A, que é a meta que a gente não consegue atingir com os métodos tradicionais. Então eu me proponho a vencer esse desafio, a desenvolver um novo método em que a gente consegue atingir a meta A, que a gente não conseguia atingir antes. Automaticamente, você transformou o seu método em um protagonista da sua história. Ok. Muito obrigada. De nada. Primeiramente, Marco, muito obrigado por você ter disponibilizado sua tarde para participar da nossa aula e gostei bastante da sua apresentação. Eu me chamo Gabriel e eu atualmente faço doutorado no programa de zoologia aqui na UESC, né, em Ilhéus, na Bahia, e estudo anfíbios, né? E assim, uma das coisas que você falou foi sobre os infográficos, né? E isso foi um tema que a gente até conversou em outras aulas. O Mico trouxe um outro convidado de outra vez que falou sobre a experiência dele com a apresentação dos infográficos nas redes sociais, usando isso como uma forma de divulgação científica, né? E aí eu fiquei curioso para saber a tua experiência assim, com infográficos, se você já teve experiência assim, usando infográficos em artigos técnicos ou para divulgação, assim, como que tem sido a tua experiência com isso? Então, eu costumava já usar infográficos para pôsteres, principalmente, né? Estimulava meus alunos a fazerem infográfico em pôster. Na verdade, um pôster de um congresso, você pode desenhar esse pôster como um grande infográfico, ao invés de ser aquele pôster no formato tradicional também. Mas eu já usei em artigo técnico, inclusive teve um artigo que eu publiquei recentemente, em outubro do ano passado, e tinha infográfico nele também, e dá. Na verdade, tem até algumas revistas que estão estimulando a gente a fazer infográfico. Vocês já viram revistas que pedem para a gente fazer um graphical abstract? No fundo, o tal de graphical abstract, ele pode ser um infográfico também. Então, esses mundos já estão se misturando. Então, a minha experiência pessoal é isso, é fazer para pôster principalmente, mas eu já usei em artigo técnico, em artigo de divulgação científica, eu já costumava usar também. Eu gostava muito de escrever para a Ciência Hoje, afinada Ciência Hoje, né, que não existe mais agora também. E eu acho que, principalmente nas revistas que limitam muito o número de figuras que vocês podem botar no manuscrito, fazer um infográfico é uma boa solução. Vocês podem, por exemplo, fazer um infográfico que combina 3 gráficos diferentes dos resultados de vocês. É só vocês botarem texto ali no meio, liga com umas setas para deixar clara a lógica de como é que as coisas se conectam, e aí vocês conseguem, com o espaço de uma figura, apresentar 3 figuras que vocês queriam apresentar, por exemplo. Então acho que tem bastante espaço para eles. Nossa, bacana. Gente, acho que a gente já falou bastante em infográficos, mas acho que o Marco trouxe mais uma aplicabilidade que eu não tinha pensado, que são os posters. Na verdade, não fazer infográficos. O pôster é o seguinte, congresso serve um infográfico, que realmente é o que a gente sempre critica. A pessoa coloca lá, na verdade, um resumo do seu manuscrito, e fica muito texto sempre, ninguém tem tempo lá no congresso de captar tudo isso, né? Então, se temos lá um mega infográfico que a pessoa consegue entender em 30 segundos, a missão está cumprida. Então, me lembrem se eu esquecer isso, né? Mas no seguinte congresso que a gente for, os nossos posters têm que ser em formato de infográfico. Vamos tentar isso aí, né? Acho que é um desafio, mas acho que pode ficar bem bacana.
E, Marco, como o Gabriel falou já, ele descobriu, por exemplo, quando ele apresentou sobre infográficos, que a Ostol Ecology, por exemplo, agora, ela pede para mandar um comic, que pode ser um infográfico, alguma forma, explicando o seu artigo em forma de charge ou de infográfico. E isso acho que é uma coisa bem bacana, porque eles mesmos viram que artigos que tem na página aquela chargezinha tem muitos mais acessos que um artigo que não tem nada, né? Então, é bem interessante e é uma pena que ainda sejam poucas as revistas que estão utilizando isso, né? Mas eu tenho a impressão que é uma mudança de cultura que veio para ficar e vai se tornar cada vez mais comum. Então, uma sugestão que eu dou para todo mundo é aprender a fazer infográfico já, enquanto ele está em baixa no mercado, porque se você comprar agora, daqui a pouco vai estar em alta. Inclusive, eu vou botar um link aqui para vocês, que é um texto lá no blog que a Renata Muilaer escreveu justamente dando dicas de como fazer um infográfico. Eu botei no chat aqui para vocês. Obrigado. E se alguém quiser também, eu vou botar um link também de um texto lá do blog de pôster. Não sei se vocês já leram esse pôster também, esse texto, não tenho certeza, mas só por via das dúvidas. Ó, esse outro link que eu estou botando aqui é o link dos pôsteres. E aí, para quem gostou dessa ideia de fazer então um pôster como se fosse um grande infográfico, nesse post aqui tem alguns exemplos concretos de como fazer. Posso falar? Claro. A minha pergunta é mais ou menos parecida com a da Daniela, mas como eu tenho algumas coisas que eu quero focar no meu manuscrito, que eu estou escrevendo, eu queria saber se focar em muitas coisas fica muito apelativo. Por exemplo, a minha espécie que eu vou trabalhar, ela é criticamente em perigo de extinção. Então, isso é uma coisa que eu chamo muito, né? Falo muito sobre isso. E ela tem uma função ecológica muito importante. E eu também estou propondo uma mudança de cálculo da efetividade dele como dispersor, porque geralmente os cálculos de efetividade de dispersor de sementes são feitos em espécies mais solitárias. E aí eu acompanhei um grupo que é muito grande, com 33 indivíduos, então eu fiz uma mudança na minha formulazinha. Então, estou propondo uma forma de calcular isso diferente. Então, isso também é uma forma que eu estou chamando, né, para o meu artigo ter uma grande importância. E o fato da espécie não ter quase estudos. Então, eu falo muito dessas três questões, né? Então, eu queria saber se o Marco acredita que é melhor a gente focar em apenas alguma dessas chamadas, né, para a gente não ficar muito apelar demais, né, no nosso estudo, ou se você acha que eu posso focar nesses 3 pontos. Desculpa, esqueci de me apresentar. Eu sou Letícia, eu trabalho com dispersão de sementes de primatas, de sapágeos. Prazer, Letícia. Obrigado pela pergunta. Bom, o que é de menos ou o que é de mais depende muito do contexto. Eu acho que, assim, por um lado, como você falou, tem o risco de, às vezes, quando a gente bota muitos qualificantes na espécie, soar apelativo, mas eu acho que um risco maior do que soar apelativo é, às vezes, a mensagem ficar confusa. Então, quando eu escrevo um artigo, eu tento focar em uma coisa só, em um aspecto, e escrever o artigo mais curto que eu posso sobre uma coisa só de cada vez, para a mensagem ficar muito, muito clara, sabe? Muito direta para as pessoas. De cada vez? Oi? Foi um eco da minha voz, né? Acho que foi só um eco. Mas eu tento fazer dessa forma, então, e faz um teste, tenta escrever o núcleo dessa sua história usando esses 3 elementos que você quer e passa para alguém que não trabalha contigo ou que não entende do assunto ler. Vê o que a pessoa acha daquilo. Quando a gente fica em dúvida sobre o que está de menos ou o que está de mais, por exemplo, se a história está apelando muito ou se está faltando elementos e não dá para entender bem a história, a melhor coisa é fazer um test drive. Você passa para alguém e vê se a pessoa pega o ponto que você queria que ela pegasse. Beleza, obrigada. Nada. Boa. Gente, aproveitem. Se não, eu vou fazer a primeira pergunta que eu tenho aqui, que, na verdade, não é uma pergunta, né? Eu sempre acho super chato aqueles congressos que aparece alguém dizendo
vou fazer uma pergunta, na verdade não faz uma pergunta, né? Mas eu queria aproveitar aqui para recomendar um terceiro livro daqueles dois que o Marco colocou, que é O Senhor dos Anéis, que ele usou tanto, e um livro muito importante para mim, porque quando eu tinha 12 anos, eu sou meio espanhol, meio alemão, né? Nasci em Barcelona, mas minha mãe é alemã, estudei na Alemanha, e os meus pais, quando eu tinha 12 anos, me deram um livro de presente de aniversário que chamava O Hobbit, El Hobbit, The Hobbit. É o precursor de toda a história do Senhor dos Anéis. Me deram em espanhol, né? Daí eu li, devorei o livro do Hobbit, e quando acabei, falei, pai, mãe, eu vi que tem uma trilogia depois disso ainda. Daí eles compraram e me deram em inglês. Em 12 anos. Nossa. Daí eu estava tão enganchado, eu já que li O Senhor dos Anéis, os 3 livros em inglês, tranquilo com 12 anos, porque eu já estava tão pilhado em toda essa história. Depois, claro, eu li o Silmarillion, li todos os livros, mas eu nunca teria lido esses livros se meus pais tivessem chegado, olha aqui o Hobbit em inglês, leia. Mas, como eu já tinha lido em espanhol, não tinha a facilidade que tem hoje em dia de descarregar livros, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois disso, nunca tirei outra nota que não fosse 10 em inglês no colégio. Antes disso, eu tinha notas, assim, razoavelmente boas, mas depois desses 3 livros, então é um livro que vale a pena mesmo, é super atual até hoje, né? Não só ele, né? O Silmarillion também, os Unfinished Tales, tem vários livros do Tolkien, né? Então, realmente, eu recomendo esse como o terceiro livro desses 3 que o Marco colocou. Né? Não foi uma pergunta, foi só uma colocação. Eu concordo contigo também, porque a redação desse livro é maravilhosa. Eu acho que realmente o Hobbit é uma excelente porta de entrada para o mundo do Tolkien, porque é uma redação mais leve, é uma história mais curta, mais simples também. Então, para a pessoa ter um primeiro contato com o Tolkien, eu acho maravilhoso ele. Boa tarde, Marco. Meu nome é Rafaela e eu trabalho com uma tolerância ao aquecimento de uma tribo de serpentes no PPG-Zou, na área do mestrado. E eu, no momento, eu estou na parte de escrita da qualificação. Então, eu estou tentando não... É porque eu tive uma experiência no TCC, que foi... Eu escrevi um TCC muito grande, porque a minha orientadora acabou me cobrando uma escrita muito grande, porque meu tema era muito amplo. Então, eu não queria repetir isso na minha qualificação. Eu queria realmente dar um foco maior na minha tribo, só que eu fiz essa experiência de mandar para uma pessoa que não trabalha com o meu tema, e ela realmente falou que eu falo muito dos biomas da Bahia, eu falo muito sobre tolerância ao aquecimento, mas eu não dou um foco muito grande. E eu queria te perguntar como eu posso dar um foco para essa tribo nesse momento, sem que eu acabe tornando minha introdução, principalmente, muito grande, muito extensa. Então, eu acho que um bom truque para você fazer isso é você pensar em como é que as pessoas constroem matérias de jornal, principalmente as manchetes de jornal. Imagina o seguinte, agora na qualificação, se você tivesse só uma frase para você comunicar para o mundo o que você descobriu no seu projeto, como é que seria essa frase? Bom, eu diria que há diferença entre a tolerância ao aquecimento, principalmente no que se refere aos grupos funcionais dessa tribo, no caso. Mas tenta formular na forma de uma manchete de jornal, sabe? Tipo, uma afirmação, uma novidade que você está contando para o mundo. Deixa eu ver. Tolera ou não tolera, por exemplo? As serpentes das áreas secas toleram menos. Tem O uma menor aquecimento? tolerância. Isso. Isso é um aumento na temperatura ambiente delas. Isso. E tolera em que sentido? De perder espécies na localidade ou ter mortalidade na população? É isso que ainda estamos tentando chegar nessa parte da discussão. Mas como é que você chegou até a conclusão de que elas toleram o aumento da temperatura? O que te levou a isso? Bom, não. Na verdade, as serpentes de áreas secas, elas têm uma menor tolerância ao aquecimento, porque elas já enfrentam uma temperatura ambiente muito alta, o que é diferente das serpentes de áreas úmidas. Então, é isso que eu estou tentando dar um foco,
sem deixar tudo muito grande, tudo muito extenso. Então, se você consegue formular isso na forma de uma frase simples como essa, ó, as serpentes de áreas úmidas toleram mais o aquecimento do que as de áreas secas, é isso? Tá certo? Isso. Se você formula dessa maneira, você vai pensar na sua introdução em termos de o que eu preciso contar para as pessoas entenderem qual é o contexto e a importância dessa manchete de jornal que eu estou passando para elas. Aí você vai pensar, por exemplo, se eu estou falando de área seca e área úmida, e na minha introdução, em algum momento, eu tenho que contar para elas que serpente de área seca não é igual a serpente de área úmida. Eu tenho que contar para elas também que talvez o aumento da temperatura ou variação da temperatura não é igual numa área seca e numa área úmida. Eu preciso contar para elas. E o senhor trabalha no nível da comunidade ou no nível de uma população de serpentes? De populações. Populações, assim. É porque daí você pode falar também que talvez, olha, talvez até se tiver uma serpente que acontece em área seca e em área úmida, ela vai sofrer condições diferentes em cada uma dessas áreas. Então, tá vendo? Você vai tentando ver quais são os elementos que você precisa para contar aquela sua manchete de jornal. Tudo aquilo que você começar a perceber que está desviando do assunto da sua manchete de jornal, você corta. Entendi. Obrigada. Nada. Rafaela, só para acrescentar, eu acho que você vai ter que ver se a CP é a mesma e as espécies de áreas úmidas, o buffer é maior. Eu anotei uma frase aqui, que seria: serpentes de áreas abertas vivem perigosamente perto do seu limite. Ou alguma coisa assim, porque pelo que eu estou entendendo, não é que elas tolerem pior, é que elas já estão lá em cima. Então, já está em lugar quente, você joga lá um aumento de 2, 3 graus e puf, chegou no CT max e o bicho morre, né? Vai para a floresta, a temperatura baixa, o bicho tem todo aquele jogo para cima, uns 7, 8 graus até chegar no CT max, né? Mas eu acho que esse exercício que o Marco falou é muito bacana de pensar uma manchete, né? E tem muita coisa técnica, né? Então, realmente, né? Vai pensando nisso e conta realmente. Eu aqui em Ilhéus, eu já recebi trabalhos de uma introdução de 50 páginas que me explicavam que os cacauicultores acendiam os charutos com bilhetes de 10 mil cruzeiros. Mas, cara, é um trabalho de fauna, então é bacana, mas não é o lugar, né, para colocar isso. Não é que você faça, mas assim, às vezes a pessoa sabe tanto sobre a região cacaueira que quer explicar tudo lá. E não é o lugar, né? Não, isso é super comum, porque no mestrado, doutorado, a gente fica lendo um monte de livro, um monte de artigo, a gente aprende um monte de coisa nova e a gente fica com uma ansiedade muito grande para falar sobre essas coisas que a gente estudou. Só que o ponto todo é que, num artigo específico sobre um tema específico, a gente precisa treinar a capacidade de síntese, né? De decidir de todo aquele monte de coisa que eu li, que eu estudei, o que é relevante nesse contexto, né? E eu acho que isso vem primeiro dessa consciência de o que eu preciso para contar a minha história e segundo de treino, de prática realmente. Então, quando eu escrevo um texto novo, na verdade eu faço um movimento meio que de pêndulo. Eu começo do mínimo, eu começo da minha manchete de jornal, eu penso o que eu quero contar para as pessoas. Daí eu defino e escrevo a minha manchete. Aí eu vou tentando escrever tudo que eu acho que eu preciso para sustentar aquela manchete. Geralmente, eu não fico me policiando muito nessa hora inicial. Eu vou escrevendo meio que psicografando o texto, escrevendo, mas tendo aquela manchete em mente. Depois de numa terceira fase, eu paro e vejo, olha, nossa, eu escrevi coisa demais aqui, isso aqui não tem a ver. Eu vou lá e começo a parar, vou cortando, cortando, cortando. Então o meu texto, ele tem momentos que ele começa minúsculo, ele alarga, ele afunila, às vezes ele alarga um pouquinho de novo, afunila, e aí eu fico trabalhando e retrabalhando o texto várias vezes até eu perceber que eu cheguei na forma que eu queria, né? Eu cheguei no produto que eu estava querendo. Gente, aproveitem. Eu gostaria de fazer trazer 2 temas aqui. Em primeiro lugar, meu nome é Omar Rojas, trabalho com sistemática de anfíbios lá em Porto Alegre. Eu gostaria de trazer 2 temas aqui. Tipo, o primeiro é que a ciência básica geralmente está vista como não é tão importante quanto a ciência aplicada, vista assim. E o segundo,
consequência disso, talvez, o primeiro, é que ela recebe menos financiamento para praticá-la. Então, eu gostaria de saber sua opinião ou algum comentário em como tentar fazer isso, conseguir financiamento para os projetos de ciência básica, por exemplo. Não sei se você tem algum comentário, algum panorama sobre isso. Então, Obrigado. na verdade, obrigado pelo seu comentário. E o que eu penso sobre isso é o seguinte: se a gente parar para pensar em volume de dinheiro, na verdade, nas agências de fomento nacionais, a ciência básica ela recebe mais dinheiro do que a aplicada, por incrível que pareça. É claro que tem assuntos que às vezes estão na moda, assuntos que saem da moda. É porque a ciência aplicada e os outros tipos de ciência que tem depois dela, a ciência de desenvolvimento, a ciência estratégica também, elas acabam recebendo dinheiro das empresas. E a gente não vê porque a gente está no sistema de fomento público, né? Mas o que eu acho que o problema maior que a gente está enfrentando agora é que a gente vive um movimento anti-ciência que começou lá nos anos 50, na verdade, com as primeiras brigas dos cientistas com a indústria tabagista ainda. Então, nesse momento, a gente ainda tem o financiamento para a ciência, mas esse movimento anti-ciência e a briga da sociedade com a ciência, ela está crescendo cada vez mais, e aí esse risco real da ciência básica parar de ser financiada, agora ele está mais real do que nunca. Ainda não aconteceu, mas está em vias de acontecer. É um processo que já está se desdobrando. O que eu acho assim, é que a gente não consegue pensar em soluções muito de curto prazo para isso. Porque a gente tem que parar para pensar da onde veio esse movimento anti-ciência e por que uma grande parte da sociedade parou de acreditar na gente. Na verdade, é porque uma grande parte da sociedade não entende o que é ciência. E as pessoas não entendem que, por exemplo, um estudo básico de biodiversidade ele é tão ciência quanto o desenvolvimento de um smartphone também. Tudo isso é ciência. Só que as pessoas entendem o que está mais perto da realidade delas. Eu acho que a solução de longo prazo para isso passa não só por divulgação científica, mas por educação científica. A gente precisa explicar melhor para as crianças na escola o que diferencia a ciência de outras culturas humanas. O que é o método científico? Como é que o conhecimento é produzido? Para as pessoas poderem crescer e se tornar adultos que entendem de onde a ciência vem. E no curto prazo, eu acho que a gente está passando por um problema de representação. A gente precisa de mais políticos, tanto no executivo quanto no legislativo, que sejam engajados na causa da ciência. A gente precisa votar nessas pessoas, fortalecer essas pessoas, para que a voz da ciência seja ouvida também na política, né? Queria fazer uma pergunta, amigo. Vai lá, Neto. Vamos lá, Marco, tudo bem? Meu nome é Edivaldo Neto, eu trabalho com girinos, sou do mestrado aqui do programa de zoologia da UESC. E eu queria fazer uma pergunta com relação àquela estrutura do texto, a DAR, que você falou, né? Que ela se estrutura basicamente em abertura, desafio, e fazendo uma analogia à estrutura IMRAD, a abertura ela seria o problema, não é isso? O desafio, as perguntas e as hipóteses, a ação, o método, e a resolução seria sua discussão. Eu acho que um grande desafio para a gente escrever a partir desse modelo seria esses dois primeiros tópicos, a abertura e o desafio. Eles correspondem aos problemas e às hipóteses, né? E no modelo científico, para uma revista, isso tem que estar bem claro, bem esclarecido. Tanto a sua pergunta quanto a sua hipótese e o problema que você está tentando resolver com aquele texto, com aquele artigo. Você deu o exemplo do Senhor dos Anéis, mas você poderia dar algum exemplo prático no contexto científico de como isso poderia ser feito, como deixar esses dois textos mais fluidos para que eles soem mais como história e menos como tópicos de um texto científico? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é o que torna os textos técnicos chatos muitas vezes, é que eles realmente soam como tópicos. Eu acho que essa é um ponto bem importante da história. Então, como é que você faz? É porque quando a gente vai escrever uma introdução de um artigo, muitas vezes a gente fica preocupado em fazer tique numa lista de tópicos. Você imagina, olha, isso aqui são todas as informações do meu projeto, eu preciso de alguma forma colocar todas essas informações na minha introdução, e o que acontece que torna os textos científicos chatos é que, em geral, mesmo que aquilo esteja na forma de texto corrido, você lê aquilo como se fosse uma lista. Eu vou dar um exemplo assim fictício, imaginado da minha cabeça. Eu trabalho muito com morcegos, né? Eu trabalho muito com interação entre espécies, somente dispersão de sementes. Então imagina que eu escrevo meu texto assim.
Morcegos são muito importantes para a biodiversidade porque eles dispersam sementes. No Brasil, tem 184 espécies de morcegos. 50 espécies de morcegos comem plantas. Dessas 50 espécies de morcego, algumas são apontadas como dispersores muito importantes. Tem uma dessas espécies que eu acho que deve ser muito importante no nível da comunidade, porque tem uma dieta de plantas muito ampla. Então, a minha hipótese de trabalho é que essa espécie deve se tornar um elemento-chave em redes de dispersão de sementes, justamente por causa dessa dieta muito ampla dela. Se eu vou contando a história dessa forma, ela parece realmente uma lista de tópicos. Parece que eu estou pegando um monte de conhecimento e querendo jogar na minha introdução. Isso é o típico do INRAD. Se eu quiser transformar isso numa abertura com um desafio, eu tenho que pensar no contexto da minha história. Se eu quero contar uma história em que o protagonista é uma espécie de morcego que se torna um nó muito central numa rede de dispersão de sementes, eu tenho que ficar pensando, peraí, mas qual é o foco? São as redes ou é o fenômeno da dispersão? Se é da dispersão, então eu tenho que fazer minha abertura começando falando de dispersão. Mas eu tenho que botar a pessoa dentro do mundo da dispersão. Então eu tenho que falar, por exemplo, como é que a dispersão de sementes é um processo importante para gerar biodiversidade ou para manter biodiversidade. Se, por outro lado, eu decidir que a minha história não é sobre a dispersão em si, mas sobre as redes, eu só usei dispersão como um modelo qualquer para estudar redes, aí eu começo a minha introdução falando sobre redes. Eu vou falar de como é que várias espécies se conectam entre si na natureza através de interações, formando sistemas complexos. Então é isso, eu tenho que definir sobre o que eu quero contar, sobre o que é a minha história, e aí eu vou botar aquela minha informação técnica, mas eu vou botar ela contextualizada. Eu vou falar, por exemplo, que, olha, a dispersão de sementes é um dos principais processos geradores de biodiversidade. A biodiversidade é importante porque ela está associada a funções e serviços ecossistêmicos, mas para essas funções e serviços ecossistêmicos acontecerem, é preciso uma estrutura de sistema para que aquilo tenha uma certa organicidade, aquilo tenha uma dinâmica e consiga se desenvolver e se manter. E para essa estrutura ser saudável, algumas espécies são mais importantes do que outras para manter o sistema coeso e funcionando. Daí eu posso lançar como desafio dessa história: poxa, não seria interessante a gente ter uma ferramenta capaz de identificar quais são as espécies de morcego nessas redes que fazem a rede ser como ela é e ela continuar sendo como ela é? Tá vendo? Eu transformei o que era uma lista de tópicos em uma história. Eu tenho um contexto, eu tenho um desafio a ser vencido ali. Nossa, interessante, velho. Legal. Obrigado. Beleza. Gente, vamos lá. Senão eu vou colocar mais uma aqui. Eu queria fazer mais uma, amigo, se puder. Ô, Marco, eu fiquei aqui pensando, essa estrutura ADA, eu tenho a impressão de que talvez ela seja mais fácil para alguns tipos de trabalho você criar uma narrativa do que para outros. Por exemplo, sei lá, trabalhos que são mais descritivos, por exemplo, de taxonomia. Vou descrever uma espécie nova. Como que, não sei, me parece, à primeira vista, me parece ser mais truncado, me parece ser mais difícil de você ter um pouco mais de liberdade, de você criar uma narrativa, né, de você contar uma história, do que se eu for falar de, sei lá, de um processo novo que eu descobri, de um padrão novo que eu encontrei, ou até, por exemplo, de um comportamento novo que eu observei, sei lá. Isso já remete logo a uma contação de história, mas quando eu penso em trabalhos que são mais descritivos, parece que é um pouco mais difícil. Não sei se você já pensou isso, assim. É legal porque a última vez que eu dei essa palestra presencialmente, no mundo antigo, eu recebi exatamente essa pergunta. E pensa o seguinte: você costuma descrever espécies no seu trabalho? É uma atividade corriqueira sua? Tem começado a ser. Beleza. E você trabalha com anfíbios, né? É isso, com anfíbios, Tá. Sei lá, você fez algum artigo de descrição de espécies recentemente, assim, que você lembra da história aí? Sim. Acabei de terminar de escrever um.
Era o quê? Um sapo, uma rã? É um sapo, é uma perereca, uma espécie nova. Desses anfíbios de árvore, assim, né? É. Então, beleza. Pensa o seguinte, o que te motivou a fazer esse trabalho? Por que você começou a escrever um artigo de descrição da espécie? Porque eu vi que era uma espécie que não estava descrita, embora ela seja relativamente comum, é um bicho abundante, mas estava sendo chamada de outras coisas e não tinha ainda sido formalmente descrita, né? Viu? Você acabou de fazer uma abertura para mim agora. Perfeita abertura. Qual seria o desafio depois dessa abertura? O desafio, então, é descrever o bicho, dar um nome. Mas quando você descreve e dá um nome, no fundo, o que você está fazendo? O que é uma espécie, na verdade, filosoficamente falando? Então, eu estou comparando ela, diferenciando ela de outras. Estou dizendo que esse conjunto de populações ou de indivíduos, ele tem entre si eles têm mais semelhança, eles têm uma unidade que eu consigo diferenciar de outros. Isso. No fundo, quando a gente está tentando nomear uma espécie nova, a gente está dizendo que é aquele conjunto de indivíduos, que pode ser uma população só, ou mais de uma população, depende do tamanho do trabalho que a gente está fazendo da amostra, você pode dizer que aquilo dali é uma unidade evolutiva, né? Que são organismos que trocam genes mais entre si, ou apenas entre si, na verdade, e por isso eles sofrem toda a pressão de seleção evolutiva juntos, como um conjunto, como um sistema. Daí você fala, olha, se tinha várias pererecas parecidas com essa, poxa, a gente sabe que a diversidade é grande, mas eu reparei aqui num conjunto de indivíduos na minha área de estudo que, pelo menos por alguma característica que você observou, elas não parecem pertencer ao mesmo conjunto que as outras que já tinham sido estudadas, elas parecem ser um conjunto por elas mesmas. Então, o seu desafio num artigo de descrição de espécies é se propor a seguinte pergunta: isso aqui é um conjunto evolutivo ou não é um conjunto evolutivo diferente dos outros, né? Esse é o seu desafio. Se você parar para olhar artigos de naturalistas do século XIX, XVIII, somente alemães, os alemães faziam isso muito bem. Os artigos de descrição de espécie deles, eles eram contados como histórias, exatamente assim. As aberturas eram muito parecidas com essa abertura que você fez agora, resumida para mim, e eles sempre colocavam esse desafio. Poxa, tá todo mundo chamando esses bichos aqui da gaveta do museu de espécie X. Mas olha, por causa disso parece ser outra espécie. Daí o desafio será que isso é realmente uma outra espécie? Ou é uma subespécie de outra? Ou é só um conjunto dentro de uma espécie que já existe, né? Então, mesmo um artigo de descrição de espécies, ele é uma história também. Ele veio de um lugar, você teve uma motivação para fazer ele, e aquilo pertence a um contexto científico, bem definido também. Massa. Não tinha pensado sobre esse aspecto, mas realmente uma coisa de praticar, né? Praticar a mudança a forma como a gente pensa. Isso, essas dicas que eu dei para vocês na palestra tem muito mais a ver com mudar a nossa forma de enxergar o que a gente está fazendo do que com mudar muito o que a gente está fazendo. O texto, é claro, quando você pensa nessa estrutura de contação de histórias, ele acaba ficando diferente a redação, mas não é radicalmente diferente do que a gente faz. Na verdade, você botar uma intencionalidade diferente na hora de escrever. Você falar assim, olha, eu não estou só botando uma checklist de um monte de informações e fazendo o tique nessa lista assim. Na verdade, eu estou contando uma história. E a minha história é sobre uma perereca nova que eu quero contar para o mundo que ela é uma unidade evolutiva separada das outras, né? Massa, valeu. Beleza. Gente, eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, vão ser duas, né? A primeira é, Marco, é interessante, né, que a Science via Nature permite, né, de fazer esse tipo de artigo mais curto, mais com manchete, de uma forma muito mais chamativa e jornalística. Você conhece outras revistas que não sejam as top das top, que igual também seja possível isso, alguma revista mais acessível, vamos dizer, para nós, que também permita, porque é estranho, né? As duas revistas mais impactantes da nossa área permitem isso e todas as demais não, né? Então, tem mais alguma revista que você já tenha, opa, essa aqui também permite um pouco mais
fazer uns trabalhos mais com a cara da Science e da Nature? Ou... Então, quase todas permitem que você faça isso em outras sessões que não são a sessão de research article. Por exemplo, se você faz a sessão fórum, perspectives, opinion, geralmente elas deixam. Mas se você olhar, por exemplo, algumas revistas como, deixa eu pensar no exemplo completo, a Oikos mesmo. A Oikos ela é um pouco mais flexível para isso. Ela permite que você brinque um pouco com o formato, mas assim, desde que não seja radicalmente a mudança. Você pode mudar a forma de contar a história para ficar mais legal. Outras revistas que permitem isso também Biology Letters, por exemplo, Ecology Letters também, elas permitem que você faça isso, que você mude até a estrutura toda do artigo. E mesmo as que não permitem que você deixe de chamar introdução de introdução, métodos de métodos, é aquilo, vocês podem contar a história de forma de narração com o mesmo nome de sessão, só mudando a forma de escrever. Se a revista for muito quadrada, muito tradicional e não quiser que você fique experimentando muito com a forma, o jeito é contar isso de forma suave, de forma que a pessoa se engaje na história, mas ela não fale, olha, isso aqui é uma contação de histórias. Não, o que você quer é sutilmente passar para a pessoa a sensação de que ela está gostando de ler o artigo, mas sem ela perceber necessariamente que aquilo é uma contação de histórias. No caso, para você evitar preconceitos, né, e costumes muito arraigados também, né? Obrigado. Realmente, eu tinha esquecido. Bem, a Oikos já é uma revista de ecologia bem diferente, sempre foi, né? Tem uma filosofia diferente, é bem bacana isso. Eu tenho vários artigos que eu gosto muito de ler da Oikos, né? Mas a Biology Letters é realmente também. A Oikos é a minha preferida. Eu adoro a Oikos mesmo. E a Oikos conseguiu manter isso, é impressionante. Eles têm essa filosofia que acompanha a revista pelas décadas e vai. Isso aqui é muito bacana. Gente, mais alguma pergunta para o Marco Melo? Eu não sei se estamos alugando ele demais também, né? Que todo mundo está com medo, não. Já estamos roubando tempo demais do Marco, mas... Não, para mim está tranquilo. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, eu imaginei deixar um espaço bem grande, reservado para a disciplina de vocês mesmo. Obrigado. Senão, eu vou fazer mais uma. Né? Para a gente ver que o Marco é gente também, né? Eu espero, né? Que ele é humano também. Ele é uma mistura entre Elrond e Gandalf, né? E Radagast, né? Nos seus momentos bons, né? Marco, você, claro, é um cientista, você escreve manuscritos, você tem todas essas ferramentas, né? Todas essas leituras. Você também tem manuscritos rejeitados e se tiver, como você lida com isso? Na verdade, a maioria dos meus manuscritos passa por pelo menos 2 ou 3 revistas. É raríssimo um manuscrito entrar na primeira revista que eu mando. A rejeição, na verdade, a rejeição ela é a terça-feira do cientista. É um dia normal, assim mesmo. E eu diria o quê? Eu diria isso. Em média, eu tenho que mandar para umas 3 revistas cada artigo. Obrigado. Eu quis perguntar isso, né, porque às vezes, hoje em dia, tem alunos que lidam muito mal com a rejeição. Assim, eles fizeram isso com todo carinho e daí vem lá, explicar que isso não tem a ver, não é uma coisa, uma ofensa pessoal, né? Isso é uma coisa, a gente já viu isso na disciplina, mas eu quis colocar isso aqui para vocês verem, né? Todo mundo recebe rejeição. Assim, o dia a dia do cientista é receber isso e daí usar os pareceres para melhorar isso, né? Ou não, né? Ou mais... Eu diria, na verdade, que, assim, além da rejeição ser uma coisa muito comum, né, na nossa carreira acadêmica, justamente por ela ser comum, a gente precisa realmente se acostumar, e é difícil. Quando a gente está no começo da carreira, a gente aprender a lidar com a rejeição é difícil. Mas o que acontece é que em toda carreira muito competitiva, e a ciência é uma carreira muito competitiva, a rejeição é 90% da sua vida. É que nem o Winston Churchill costumava falar, o sucesso é você ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Só que é uma coisa que você precisa aprender na prática, e é difícil. Uma coisa que eu acho que tem a ver, você comentou sobre os alunos terem dificuldade hoje em dia de lidar com essa rejeição, eu percebo isso também, acho que vários colegas nossos percebem, e isso também tem a ver, além dessa dificuldade intrínseca, que a rejeição é ruim para todo mundo, tem uma diferença de gerações também. Eu acho que o que acontece é assim, o mundo, nos últimos 20 anos, ele estava vivendo uma certa fase de bonança, 20, 30 anos.
Já tinha acabado as últimas guerras, a Guerra Fria também já estava mais fria ainda. Então o mundo viveu uma fase de bonança, e a geração Millennial e a geração iGen, elas cresceram no mundo de bonança, principalmente. Só que o que acontece? Se você cresce no mundo de bonança, isso é ótimo, porque você está ali, você não tem que enfrentar grandes desafios, grandes problemas. Mas o problema para os millennials e para os iGen é que depois que eles cresceram no mundo de bonança, eles ficaram adultos no mundo de crise. Começou com a crise financeira mundial de 2008. Aqui no Brasil, a nossa crise política começou em 2013, né, se acirrar, a nossa crise econômica em 2015. Agora, esse ano, a gente está numa crise verdadeiramente global, né, que é sanitária, econômica, política, social, ambiental, tudo que a gente pode imaginar junto. Então, por um lado, essas gerações mais novas que a gente tiveram o azar de crescer na bonança e ficar adulto na crise. Aí você não tem as ferramentas psicológicas e emocionais necessárias para lidar com a adversidade, para lidar com a rejeição. Mas agora, esse mundo em crise que a gente está vivendo, ele vai obrigar todo mundo a aprender isso do dia para a noite. É muito cruel, é duro, está todo mundo sofrendo pra caramba, mas é isso. Então, eu diria assim, uma das vantagens da carreira científica é que a gente é obrigado, na marra, a aprender a lidar com a adversidade, e a gente pode usar isso para outras coisas da nossa vida também. Ótimo. Muito obrigado, Marco. Gente, vou abrir pela última vez, mas se não tiver mais perguntas, né? Tem mais alguém? Não? Então, Omar? Não, né? Que fez assim? Não. Tá. Marco, muitíssimo obrigado. Acho que foi, não só a palestra, também toda a discussão, né? Acho que foi muito enriquecedora. É o que se fala sempre, né? Mas ela realmente é. E eu mesmo vou voltar a ver o vídeo que a gente gravou agora para anotar mais algumas coisas aqui, né? Algumas dicas que você deu. E eu acho que vai ser muito valioso para todo mundo que fez essa disciplina, né? Realmente ver de alguém o caminho do cientista, né? Com todos os entraves que tem. E realmente eu estou muito na expectativa de ler as publicações de todos vocês nessa turma, né? Quando eles forem saindo, para ver até que ponto foi possível inserir algumas dessas ideias, ou até vocês me explicarem. Às vezes não dá certo. Eu tentei fazer, cair nas mãos de um revisor daqueles de 20 anos atrás, né? E é a mesma coisa, né? O Leildo, hoje, estávamos brincando com ele, né? Eu coloquei uns preprints para vocês lerem e avaliarem, né? Daí falamos, nossa, não vamos deixar que o orientador de Leildo veja isso, que ele odeia preprints. Daí eu lembrei, quando eu estava fazendo mestrado, tinha um professor lá em Tübingen, bastante velho já, muito bom, mas que ele me falava, você está tentando escrever seu mestrado num computador, você tem que usar a máquina de escrever, de preferência o Olivetti, porque as revistas só vão aceitar isso aí. Então, não sei o que você está fazendo, você vai fazer no final o que com isso? Está no seu computador e você vai ter que sentar uma máquina de escrever e ir para a secretária fazer, né? Então, eu já falei para ele, mas você não está acompanhando mesmo? A maioria das revistas já estão recebendo artigo em disquete de 5 e-mails, alguma coisa assim. Mas ele, acho que, insistiu na máquina de escrever até que não tinha mais jeito, né? Então, realmente, né, esse mundo também dos preprints, várias coisas acontecendo, acho que a gente tem que acompanhar isso, sempre com um acompanhamento crítico, né, para ver, é para isso que somos cientistas, mas acho que a gente tem que estar muito aberto a isso, então, eu queria ver com vocês mais para frente. Se deu certo, né, vocês publicarem os trabalhos de vocês usando essas ferramentas, ou não, né? Tem que saber, eu também anotei várias coisas aqui, e como estou numa fase agora de isolamento social, escrevendo bastante, né? Eu já estou com algumas ideias para alguns dos manuscritos aí para deixar eles um pouco mais interessantes e menos chatos. Mas aí, Marco, muito obrigado, tá? Eu acho que daí a gente pode encerrar, né? E... Mirko, posso deixar uma mensagem final para o pessoal? Com certeza. Na verdade, eu queria deixar 2 mensagens. A primeira mensagem, gente, é que acontece na academia e em outras carreiras que muitas vezes as pessoas esperam que a gente aprenda coisas importantes por osmose, só imitando os outros. Mas isso não funciona bem. Funciona para algumas pessoas, mas para muitas não funciona. Então, assim como na redação ou na oratória e várias outras habilidades que são fundamentais para a carreira, aprendam técnicas, invistam em estudar técnicas
porque só a osmose não resolve a maioria dos casos. Técnicas são muito importantes, e prática também. E a outra mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte, somente no tempo que a gente está vivendo agora, pensem o seguinte, a mudança é a lei da vida. Nada é constante a não ser a mudança. Então, até no exemplo que o Mirko estava dando para a gente, do professor que teimava com a máquina de escrever, todos nós fazemos isso, nós sempre insistimos com coisas. E o que causa o sofrimento nas pessoas não é a mudança em si, é a resistência à mudança. Se você passa a aceitar a mudança, entender que a mudança acontece sem pedir licença para você, você se adapta mais fácil e você sofre menos. Pensem também que uma coisa é a dor e a outra é o sofrimento. A dor a gente não controla. A vida é cheia de dor. A vida é cheia de dor física, dor emocional, dor espiritual. Só que o sofrimento é como a gente reage à dor. Se você consegue reagir de uma forma positiva e construtiva à dor fica como dor e você não duplica ela em sofrimento. Isso é bem difícil de botar na prática, mas eu gostaria que vocês guardassem isso aí na cabeça de vocês e pensassem. Agora está todo mundo sofrendo, algumas pessoas sofrem muito mais do que outras, mas está todo mundo sofrendo, todo mundo passando por dor. A dor é inevitável. É um momento de crise, é um momento de grande dor. Mas dá para a gente controlar o nível de sofrimento que a gente tem se a gente começar a fazer uma reflexão sobre como a gente está reagindo a essa dor. E eu agradeço muito aí pela atenção de vocês e desejo a todo mundo uma vida longa e próspera. Obrigado, Marco.